E nessa etapa a gente tem que fazer uma entrevista com um pós-aluno, um aluno que tem mais de 10 anos de formado, que no caso é você. Então nessa entrevista a gente vai entender um pouco da sua trajetória e principalmente qual o impacto que você vê da engenharia na sua vida e na sociedade. Então, primeiramente, a gente gostaria que você pudesse se apresentar, falar como foi sua trajetória em mecatrônica e onde você trabalha atualmente. Eu me chamo Everson Teixeira, eu sou da 23ª turma de mecatrônica, segundo semestre de 2008. Me formei em 2013, quando a gente começou a sentir a marolinha que foi em 2008. Isso impactou a minha decisão de continuar a trajetória como profissional na área de engenharia mecatrônica. Eu, durante o curso, eu estudei e explorei, né? Tem uma grade bem rica, né? Eu acho que essa parte mais interessante da engenharia. Ela abre várias frentes que você pode desenvolver como profissional atuar. E isso, naturalmente, ao longo do curso, né? Lá pelo terceiro ano, você começa a amadurecer um pouco mais a ideia que o curso oferece. Né? E Mecajum, programas de tipo Dragon Ball, Cavaleiros Encerrados, esses programas também que a UNB oferece, assim como também os PIBICs, né? Eu dei indo pela linha do PIBIC, né? Então, fiz naturalmente os PIBICs na segunda etapa do curso, né? Que eu já me senti um pouco mais embasado no terceiro ano, fiz educação profissional, depois introdução de ciência social. E aí eu fui aprofundando, e aí vi que era uma área que eu gostava mais, de mexer com dados e programar. Então, a engenharia me permitiu isso, porque era única, né? Tanto é que depois eu cheguei a fazer um mestrado, mas eu chego nessa parte do acabou. E aí eu fiz o BIDIC, na área de controle adaptativo, né? É uma das grades finais do curso, introdução de dinâmica linear, não sei, mudou, né? Talvez o nome da matéria, né? Controle linear, não sei qual o nome é qual, mas 10 anos é bastante tempo. E naturalmente o curso evolui ao longo desses 10 anos. Naturalmente, na nossa época, o Java já era uma linguagem que estava ficando ainda bastante utilizada, mas já tinha outras linguagens como C, e aí surgiu o Python. Então, profissional de engenharia mecatrônica tem que se manter atualizado, né? E aí eu formei. Na época, fatores pessoais também, falecendo do meu pai, e aí também não estava muito otimista com a perspectiva de engenharia mecatrônica para o mercado de Brasília, especificamente, né? A UNB, apesar de ser uma excelente faculdade, a gente não tem, a gente carece de um certo polo aqui em Brasília que absorva esse mercado de engenharia mecatrônica, né? Se você quer atuar na área de indústria, por exemplo, você tem que ir para São Paulo, Santa Catarina, aquele circuito ali da linha de indústria, né? Ou alguns pontos aqui em Goiás, como a fábrica da Hyundai em Camarão, né? Aí vai ter alguns pontos, né? Mas assim, eu lembro que na época, no 2015 até 2016, 2017, foi difícil para inclusive engenheiros mecânicos, né? No mercado centro-oeste. Naturalmente tem algumas empresas de desenvolvimento de TI aqui em Brasília, né? Acaba que Brasília, por ser uma indústria mais, por ser uma, por ser uma unidade mais, uma capital administrativa, acaba que tem mais uma demanda por serviços, né? Então, ali, naturalmente, vai ter uma situação de TI, antes de correntes dessa área de TI. Mas nessa época, se tinha muita questão da automação residencial, em 2012, né? Eu acho que, quando eu entrei em 2008, o tema quente era sobre robótica de exploração, né? Tipo, robótica do Pinto, Diana, vários robôs se aprovarem, rádio robô, para poder explorar escombros, melhorar a navegação do robô aspirador, por exemplo. Então, em 2008, isso era um tema que estava quente, né? E aí, na minha época, quando eu estava formando, era um tema de automação residencial. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, um dos temas, por exemplo, que estava se tendo bastante era o Deep Learning. Foi o começo ali, e o Deep Learning até chegou por um tempo ser um tema bem interessante. Agora temos a explosão do AI, né? Mas essas pesquisas do mestrado, eu estava ali já no começo da explosão, né? Que a gente tem de modelos de inteligência artificial. Então, assim, é um curso muito dinâmico, né? Só que na época, cara, economia, né? Para engenheiro, a gente tem ciclos econômicos, a gente tem que participar disso. E aí eu acabei optando por uma área que eu gosto muito. E ali tem muitos engenheiros, são músicos, e até o próprio cargo que eu exerço hoje, eu estudei no Banco Central, na área de economia. O curso que tinha só ensino superior como requisito. E aí eu aprovei, fui aprovado, e logo em 2014 já fui postado. Então eu tenho já 10 anos de banco, passei um bocado lento, né? E aí a gente pode também falar como eu apliquei parte do meu conhecimento aí, eu já pode ir não. E a gente pode aqui. Emerson, um ponto legal que você falou agora é que você não continuou diretamente na área de mecatrônica. Mas eu gostaria de saber qual foi o impacto, você até chegou a comentar sobre isso, qual foi o impacto de ter cursado o mecatrônico, o controle de automação, no seu trabalho atualmente? Como você acha que impactou no seu trabalho? Olha, eu acho que quando a gente escolhe engenharia mecatrônica, é como se fosse tem uma expressão em inglês, né? Jack of all trades, né? É como se fosse um engenheiro, faz de tudo um pouco, né? Eu acho que essa versatilidade que a grade acadêmica do curso oferece acaba impactando na nossa formação profissional do dia a dia, porque a gente acaba adquirindo muitas habilidades que a gente consegue transferir, né? Então, por exemplo, apesar de eu trabalhar não diretamente, eu entrei no ano de 2014, 2015 eu entrei no programa de mestrado na UNB, na área de engenharia mecânica. Continuei explorando o tema de controle adaptativo, eu estava no PIBIC, né, da graduação, virou meu tema de TCC. Aí no mestrado eu fiz um aprofundamento na parte de inteligência artificial e deep learning e extreme learning, né?
E, é, e nele eu fiz análise de sistemas caóticos, né? Com ênfase em sistemas financeiros, né? Como modelar o sistema financeiro e tal, né? Naturalmente, isso aí é um conhecimento que dá para ser aplicado dentro do banco, por exemplo, na área do departamento de monitoramento financeiro, né? O que acontece, até no serviço público também, mais fácil, eu passei a atuar também como auditor fiscal no tempo de Santa Catarina, né? E lá, no desenvolvimento de máquinas, também se emprega os modelos de inteligência artificial para detecção de fraudes, né? Então, tanto no banco quanto no fisco, né? Para fiscalizar atividades fiscais, quanto nos dados financeiros, você usa inteligência artificial, né? Inclusive, isso é uma das coisas que é um tema bastante discutido agora, né? No IABUM, né? Quais são os serviços que estão sendo ameaçados? Quais são os direitos do trabalhador, né? Nessa nova perspectiva? Eu confesso que em 2016 eu não imaginava que esses modelos de inteligência artificial ganhariam um escala tão rapidamente, né? Enfim, e aí eu, com o tempo, passei a atuar no departamento de risco, risco operacional e risco financeiro do banco, né? Que é o DELIS. É um departamento que fica atuando um pouco mais na parte de finanças teóricas, né? Teóricas, assim, tipo, qual seria o ótimo de uma carteira, né? Como que a gente aloca as reservas internacionais do Brasil hoje, mais ou menos em 360 a 270 milhões de dólares, para o investimento de longo prazo, né? Não é uma questão de buscar retorno, é uma proteção de patrimônio do país, né? Como é que a gente aloca isso aí? Aloca tudo dos Estados Unidos? 370 não, né? Então, assim, dependendo do governo, né, do tudo isso é um planejamento de um plano de investimento das reservas internacionais. Isso é uma coisa que a diretoria do Banco Central aprova, e aí o departamento de risco, por exemplo, operacionaliza isso programando, né? Então a gente desenvolveu, não é a gente, né? É um trabalho contínuo, porque o sistema que fazia esse cálculo, de pegar os 370 milhões de dólares e falar, ok, aloca tantos por cento em títulos americanos por 10 anos, e depois aloca tantos por cento em títulos americanos de um ano, depois aloca tanto no euro, tanto no iene, né? Então essa diversificação do patrimônio do país, que são as reservas internacionais, ela visa uma proteção dado o risco-retorno. Então, qual que é o ótimo dessa carteira, né? Dentro desse critério que a diretoria coloca. E tudo isso você tem programação, né? Na teia. O sistema que roda isso, ele tinha quase 300 mil links, né? Então, o sistema sempre estava crescendo, tinha um manual, a gente programava em C Sharp, e ele tinha conexão com a base do SQL e onde tinha dados, né? E aí esse sistema ele rodava, e aí o DEPIN era o Departamento das Reservas Internacionais que fazia, na prática, a boletagem, né? Que a gente chama, né? Tipo, agora eu vou entrar em contato com Barclays, mas vou entrar em contato com o BNP Paribas, vou entrar em contato com o Santander, vou entrar em contato com o Bank of America, vou comprar os títulos. Aí os caras ali trabalham na Bloomberg, né? Mas esses dados, eles já chegam mastigados por DELIS. E eu tive o privilégio também de trabalhar no departamento de reservas internacionais, né? Para ver essa parte prática. Tinha o computador da Bloomberg, fazer experiência, usar os e-mails, mandam os boletos ali com os demais bancos, às vezes precisavam me dar inglês. Então, assim, é outra habilidade que eu também recomendo, o treino do inglês. Infelizmente, o grosso da mecatrônica, a inteligência artificial, a programação, dá inglês, né? Então, é uma habilidade que eu consegui transferir no meu curso, né? A coisa de programação orientada a objetos, a base de dados ali do SQL, são conceitos de programação, né? E eu não cheguei a trabalhar nas áreas, por exemplo, quando eu passei a ter uma carreira no físico, né? Porque a minha área do físico foi de fiscalização, né? Tem uma área de TI, então eram dois cargos. Quando eu passei no físico Santa Catarina, em 2018, fui chamado uns anos atrás, eu fui designado para fiscalização. E na fiscalização, o que eu pude aplicar foi o conhecimento de planilha, né? Que é outra coisa que eu acho que vai ser predominante para de vocês. Trabalhar com planilhas, trabalhar com TDA, tabela dinâmica, conectar a planilha do Excel com o SQL. E aí a gente faz uma inteligência em cima disso para detectar fraudes, né? A apuração de uma empresa fiscal, vamos saber que uma empresa está fraudando, comprando crédito firme, para sonegar. Então, tudo isso são habilidades que a gente adquire nesse período que a gente está estudando, né? Eu acho que o principal resumo do engenheiro é isso, o mecatrônico. É um cara que consegue trabalhar sua prestação em vários cenários, com a habilidade de ferramentas que ele tem. Que conselho você daria para um aluno de mecatrônica nessa sua jornada? Cara, eu acho assim, mais mente aberta, tem várias disciplinas que a gente olha assim numa primeira instância até inútil, né? E aí eu sempre pensei assim, cara, eu tenho essa paleta, eu vou conhecer, os 2 primeiros anos são bem áridos, né? A área tende a desistir. O terceiro ano ele melhora, porque você vê a abertura dos técnicos, né? Você avança em programação, começa a pegar na de controle, e aí você consegue já encher mais aplicativas legais, né? Então, assim, o que eu recomendo, no terceiro ano, cara, você joga uma atividade, mercado, equipe, tipo, Dragon Ball, Escalão Cerrado, ou IEM, já pega IEM mesmo, cara, IEM é uma matéria excelente, produção, IAI, né? Introdução à atividade empresarial, introdução à administração, vai fazendo com leve, com habilidades sociais. Eu acho que isso é uma coisa que carece muito na engenharia mecatrônica, a habilidade social. Porque, assim, não dá pra ser só o cara que manja muito do técnico, se você não sabe se posicionar socialmente, ou se vender, ou defender uma ideia, entendeu?
Então, esse é o meu conselho. Então, assim, é desafiador, né? Eu não vou dizer que os pedidos foram fáceis, tinha época que eu pegava pacotes de leite, eu cheguei a ter frequentes créditos, né? Já fiz curso de verão, mas assim, também não deixa de curtir, né? Eu adorei meus cartões de leite de faculdade, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então eu tinha tempo pra jogar, tempo pra ler meus livros, assistir meus filmes e passar as leitadas estudando, né? Era o meu estilo, mas assim, é o que eu dou de conselho. Você pega não consiga só aquela gracinha, tenta conhecer e já tentar antecipar para quando você chegar no final do curso, não ter aquela trava. Porque tem muita gente que chega e fala, caralho, trabalho, vou estagiar, onde vou já no estágio, aquelas preocupações, é pessoa ansiosa e. Mas, assim, não deixa pra última hora, vai fazendo ali, terceira semana já se joga, entendeu? Vai pro tipo. Cara, e desenvolver inglês. Eu acho que o mais fundamental do inglês não é só a questão da qualificação profissional aqui no Brasil, mas para abrir portas lá fora, tá? Para tanto você que fiz mestrado, com a economia aqui formal, muitos colegas foram fazer mestrado lá fora, né? Ganhar tempo. E aí se aperfeiçoaram, alguns até continuaram. Teve um colega meu que foi para a via acadêmica, pegou um mestrado, fez um doutorado, fez um pós-doc, agora se conseguiu para ir para a Alemanha, na Universidade de Karlsruhe. Então assim, cara, abre o leque. Eu acho que é o melhor, para você não ficar com uma opção muito limitada do que atuar, né? Eu tinha o leque de poder ir para mestrado, mas aí eu quis ir para o concurso público. E fui feliz nessa escolha. Eu acho que é isso, sabe? Você joga. Terceiro ano é legal porque você já vai ter uma explosão de opções de engenheiro para estudar. Tá? Top demais, né? Alguém teria. Mas tá bom. Então, Clara, eu queria que você pudesse se apresentar, falar qual é o seu nome completo, que ano que você ingressou no curso, como foi a sua trajetória no curso, quando você terminou e o que tem feito ultimamente. Meu nome é Maria Clara Oliveira Fortes, tenho 23 anos, me formei ano passado, em 2023, eu entrei em 2019 ou seja, me formei em 5 anos, amém, graças a Deus, com muito choro, lágrimas, tristeza, possa parte, ou não. E atualmente eu dou aula particular de exatas e estou estudando para concurso na minha área. Legal. Quais habilidades e conhecimentos você acha que é importante para o engenheiro de mecatrônica possuir para ter destaque na área de trabalho? Então, essa é uma área muito, muito, muito complexa hoje em dia aqui no Brasil, porque tem muitas poucas pessoas que conseguem trabalhar na área. Mas eu acho que um grande diferencial que eu vejo que eu conheço a galera, são 3 áreas. Essa parte do mestrado, para a Embraer, é uma coisa muito nova, que tá, tipo, nova já existia, mas que entrou agora, então é muito bom essa parte de aviação. Automação, que é uma coisa que está crescendo muito na indústria, automação industrial, automação de ambientes agrícolas e tudo mais, é muito importante. Então, o estudo de CLP, quer dizer, que foi iniciado recentemente, ainda é muito novo e muito defasado, eu acho que na Universidade de Brasília, mas que começou recentemente. E uma área que está em crescimento é a programação, que é o que muitas vezes o engenheiro de mecatrônica vai. Então, essa área de CLP, de automação, até predial, mas predial é mais raro, assim, aqui no Brasil. Então, essa parte de controle, de sistemas, eu acho que é mais útil. Principalmente programação, vamos ser sinceros aí. Em relação à sua carreira, desde quando você começou a cursar engenharia mecatrônica, tem algum projeto que foi um marco na sua trajetória? Pode ser o TCC, a Meca Junto? Cara, eu queria, na verdade, eu sou um pouco decepcionada eu sou um pouco frustrada com a minha formação, porque a minha formação, grande parte dela foi na pandemia. E muitas coisas eu deixei de lado. Mas eu achei muito legal o projeto que a gente teve fazer com o CLP. Eu acho que seria mais bacana se a gente tivesse mais práticas de CLP, mas eu acho que foi um projeto muito bacana da gente entender como que funciona o CLP, como que a gente monta, e ter um pouquinho mais de prática. Acho que foi uma das matérias que a gente mais teve prática, foi em CLP, tirando programação. De programação a gente tem uma prática muito boa. Mas eu diria que um projeto que influenciou muito assim na minha vida foi a Mecajun, que é a empresa júnior. Por quê? Porque eu criei muito conhecimento. E principalmente como eu entrei na área de gestão da empresa, isso me trouxe um crescimento muito grande em outras áreas, sem ser só intelectual no sentido de faculdade. Então, entender como que funciona clientes de fora, entender como que funciona pessoas mesmo, porque eu era de gestão de pessoas, entender como as pessoas lidam com situações diferentes. Então, eu acho que isso me fez crescer muito pessoalmente, profissionalmente, porque eu acho que hoje em dia muitas pessoas sabem, e principalmente engenheiro, sabe lidar com conhecimento, mas não sabe lidar com pessoas. E eu acho que isso foi um projeto que eu participei, que eu acho que influenciou muito na minha vida profissional e pessoal também. Legal. Em relação ao mercado, como você vê o mercado de mecatrônica no Brasil e em Brasília? Como você vê a demanda para engenheiros mecatrônicos? Vou ser sincera, eu ouvi uma frase de um professor que até hoje me impacta, que é a seguinte: o Brasil é um país do futuro que nunca chega. Então, o Brasil é um país com grande potencial intelectual, econômico, mas a tecnologia nunca chega, a gente está sempre regredindo. E a mecatrônica, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de residencial ou automação de automação geral, ele é vista como um luxo. Não como visto como uma coisa essencial. E é muito caro, não? E é visto como um luxo. Não é visto como uma coisa que você precisa, que vai ser bom pra sua vida, bom pra idosos, bom pra muitas outras coisas. Não é visto assim. Então, o mercado acaba sendo muito, muito defasado. Aqui em Brasília, principalmente, o mercado de trabalho mais amplo para controle de automação, eu acredito que seja em São Paulo, por conta de indústria. Isso aí eu tô falando por achismo, e pelo que eu ouço as pessoas falando. Então, São Paulo, por ter muita indústria, ou Goiás, Minas Gerais, porque tem muitos fazendeiros e agrícolas. Então, pessoas que mexem com agricultura que optam por automação. Mas aqui, no geral, no Brasil, o mercado de automação é ruim. O mercado que tá bom é o de programação, focado em programação, mas não é o nosso curso como geral, não é o foco específico do nosso curso, porque o nosso curso é pra integrar as coisas. Programação é só uma das áreas. Mas tá maior pra programação. Mas hoje em dia também já é uma área que acaba dando muitas pessoas. Por exemplo, eu às vezes me candidato pra uma vaga de emprego, que é júnior, pra sênior e pra pleno, que já tá há muito tempo no mercado. Tem muitas vagas ainda, porque tem poucas pessoas que já estão há muito tempo nessa área. Mas pra quem é júnior, que se for agora, por exemplo, tem vagas que eu me candidato que tem mais de 5.000 pessoas pra mesma vaga. Então é um mercado que tá muito concorrido. Também na programação, que é uma das áreas mais fáceis, entre aspas, hoje em dia no Brasil de conseguir. Entendi. Então, entrando um pouco até no que você falou agora, é uma pergunta mais filosófica. Qual o papel que você vê do engenheiro mecatrônico na sociedade? O papel
que quando eu entrei, eu continuo pensando assim, e que se Deus quiser vai mudar, eu acho que o papel do engenheiro mecatrônico, ele é facilitar vidas. Como assim, Clara? Então, tipo assim, trazer uma questão de segurança. Então, ao invés de você andar sempre com a chave, andar sempre com ou você utilizar um cartão que você pode perder, você ter uma automação mais segura, como sendo a digital, dá pra gente fazer controle de acesso, dá pra ver quem entra, quem sai. Além disso, que eu acho que é uma das áreas mais bonitas, assim, da mecatrônica que eu vejo o pessoal trabalhando, é pra área de idosos. Porque existem mecanismos pra idosos que, se o idoso cair, ele avisa um familiar, então ele tem um piso todo inteligente que você consegue sentir a vibração, se o idoso não cair. Ou então, se o idoso não acordar, porque, tipo, se ele não abrir, por exemplo, a cafeteira, é uma coisa que ele faz sempre, e não abrir naquele dia, já avisa um parente. Então, muitos idosos têm essa dificuldade de querer viver com outras pessoas, ou então, tipo, de querer viver no asilo, ou não ter outras pessoas pra cuidar de si mesmo. Então, de cuidar deles. Então, eu acho que é uma das áreas que eu, claro, acho mais bonita, tanto pra idosos quanto pra deficientes. Então, a automação, no geral, pra mim, serve muito pra auxiliar pessoas. É a hora que você pensa em seguir no seu mestrado? Não, eu quero fazer um mestrado, eu tenho diabetes, inclusive, e hoje em dia eu utilizo bomba de insulina. A minha ideia é, de mestrado, se Deus quiser, mais pra frente, fazer uma bomba de insulina barata, porque uma bomba de insulina hoje custa um Celta, é 30 mil reais. Então, de forma barata e que os insumos sejam fáceis de conseguir, porque os insumos, por exemplo, por mês, dá mais de 2 mil reais. E tipo assim, eu só consigo hoje em dia porque eu tenho auxílio. Então, a minha ideia era fazer isso de forma barata e também como comunicação direta com o sensor. Porque, por exemplo, a bomba que hoje em dia, ela não comunica com o sensor. Então, fazer isso de forma mais autônoma, como se fosse realmente um fígado fazendo esse trabalho. Então, fazer um pouco mais automático. Existem diversas pesquisas em relação a essa área, mas eu acho que também é uma área que eu gostaria de estudar. Eu acho muito legal também. Muito útil também. Sim. Desculpa, não escutei, Samuel. Muito útil. Apesar de você não representar eu e Samuel, a maior galera que vai estar vendo esse vídeo tá no primeiro semestre, né? Na introdução à engenharia mecatrônica. E qual dica você daria pra esse aluno que tá no primeiro semestre? Pra gente finalizar a entrevista. Cara, eu diria uma coisa que eu não fiz na minha graduação, contatos. Eu acho que tudo na vida é contatos. Eu sou uma pessoa, tipo assim, que conversa com as pessoas, mas eu sou muito tímida de pedir coisas pras pessoas, de estar frequentemente falando com pessoas. E pessoas que podem te ajudar são professores. E, então, ter contatos é muito bom na nossa área, principalmente, que é uma área muito concorrida. Então, pessoas que já estão na área há muito tempo podem te auxiliar de conseguir coisas melhores. E a segunda dica é que eu, por exemplo, como eu fiz muita da minha faculdade na pandemia, e eu tinha muita aquela pressão de se formar logo, eu acho que eu não aproveitei todas as oportunidades da universidade. Então, eu poderia ter me formado um pouco depois, não é problema se formar um pouco depois, contanto que você use esse tempo pra fazer coisas úteis que agreguem seu currículo, que agreguem conhecimentos pra você também. Então, eu acho que são essas duas dicas. É muito difícil se formar em 5 anos, e não é obrigatório. Eu me formei em 5 anos porque eu tinha pressão da minha família, que eu tinha que me formar em 5 anos, então eu fui lá e fiz. Mas se eu pudesse mudar hoje, eu preferia ter me formado, sei lá, com 6 anos, 7 anos de faculdade, e ter um currículo mais cheio, vamos dizer assim. É interessante. Então é isso, Clara. Muito obrigado pela entrevista. Foi top demais. Tá gravando. Pode? Boa tarde. A gente é do grupo 8, de Introdução à Engenharia Mecatrônica da UNB. Nós estamos aqui com a entrevista para poder conhecer um pouco mais sobre como funciona a área industrial e como engenheiro mecatrônico se encaixa nela. Só para iniciar, você deve apresentar o seu nome, seu cargo na empresa, a que você está nela, sabe? Ok, meu nome é Francisco Mário, sou um técnico em eletrônica, não sou engenheiro com vocês, aqui no engenharia. Eu vim fazer engenharia, só que eu pretendo mais parte da civil e elétrica. Estou na empresa há 10 anos, atuo no ramo, né, principalmente segurança eletrônica há 18 anos, já passei pela Eletrobras, também fui professor do Senai. Atualmente sou supervisor de treinamento nacional da Rossi. Então, nós somos aqui com o Brasil inteiro, levando o treinamento dos produtos Rossi para os instaladores, para os serralheiros do Brasil afora. Certo. Então, agora uma questão mais de história. A Rossi é uma das pioneiras no Brasil em questão industrial. Você puder falar um pouco sobre a história da empresa? Legal, vamos lá. A Rossi, ela, esse ano de janeiro, completou 40 anos de fundação. Já foi fundada pelo senhor Gilberto Rossi, ainda vivo até hoje. O senhor Gilberto era um serralheiro e recebeu a premissa de fazer um motor de porta-bomba nessa estudo aqui em Brasília. Fez esse motor. A partir daí começou a aparecer algumas demandas, alguns pedidos para motor de portão, mesmo em pequena quantidade, era coisa rara, porque poucas residências tinham carro, tinham veículo, então era uma demanda relativamente pequena. No início, a Rossi fabricava 5 automatizadores de portão por mês. E essa demanda foi crescendo até que ele parou com a serraria e decidiu continuar somente com a fábrica. A fábrica foi crescendo, e no ano de 2015 ela foi vendida para o grupo italiano FAAC, uma empresa com quase 60 anos aí de mercado, somente nesse segmento de automação de portões. A FAAC ela é a pioneira mundial em automação de portões. É uma empresa que no ano de 2015 também passou a fazer parte por uma questão familiar e tudo. O filho do fundador morreu, não tinha herdeiro, deixou todo o patrimônio para a diocese de Congonha. E hoje, por exemplo, o grupo FAAC, a Rossi, pertence ao Vaticano. Somos empresas da Igreja Católica Apostólica Romana. Digamos, a pessoa que manda hoje no grupo, no mundo, é o bispo católico. Então, e parte do faturamento do grupo é destinado à obra de caridade da diocese de Congonha do mundo. E um dos principais pedidos do fundador, que o filho do fundador que faleceu, é que essa doação não fosse feita de forma negligente. Principalmente fosse feita de uma forma que capacite as pessoas a buscar o primeiro emprego, que elas sejam empregadas e busquem pelas próprias mãos, pelos próprios pés, o próprio sustento. Não dar o sustento para as pessoas, mas que elas busquem o sustento. Aquela frase, ensinar a pescar, não dar o peixe pronto. Ensinar a fazer o pão, não dar o pão pronto. Não faz caridade para caridade. Então ele deixou bem claro que essa contribuição que ele deixasse fosse principalmente capacitação. E hoje, o Grupo FAAC atua na Europa muito com universidades, como a UNB aqui em Brasília, com escolas técnicas, com instituições como o Senai, na parte de capacitação de pessoas, para que as pessoas busquem um emprego e busquem ali o sustento de cada dia. Não somente que ganhem de mão beijada o seu sustento. Agora capturando também um pouco sobre a história, eu escutei relatos, na outra parte principalmente, que a Rossi ela descia em Tapetinga, né? Com o senhor Rossi dos mais perto da Brasília, essas coisas. Atualmente, agora que chega nesse momento, quantos funcionários, quantos postos, por assim dizer, são realmente da Rossi, sabe? Vamos lá, hoje a Rossi nasceu em Tapetinga Norte, a primeira fábrica foi em Tapetinga Norte, próximo ali onde a Feira dos Goianos hoje, perto da Gravia mesmo. E aí depois, sentia essa necessidade de um prédio maior, em 2009 ela veio para cá. Esse prédio aqui hoje tem quase 10 mil metros quadrados de área construída. Hoje nós estamos perto dos 200 funcionários. Nós temos mais ou menos, podemos ter 180 funcionários aqui em Brasília e mais ou menos cerca de 10 funcionários parados pelo Brasil. Em alguns cidades, São Paulo, Salvador, Curitiba. Então já temos funcionários nessas localidades para, digamos, deixar a Rossi mais próxima dos clientes. Tá?
Hoje, podemos dizer, é o mesmo, praticamente o mesmo número de funcionários que havia quando, até uma coisa interessante, quando ela foi comprada no ano de 2015, quando ela passou a ter parte do Grupo FAC. O que mudou? Como é que a empresa foi comprada em 2015, já se passaram 9 anos e continua com a mesma quantidade de funcionários? O que mudou? Principalmente processo. Vocês viram que hoje é muito processo, principalmente japonês, origem da Toyota, e o que mudou? A automação. Então, automatizar, antes existiam muitos processos, mas se você tivesse vindo aqui há 8, 9 anos atrás, você ia ver muita coisa martelo, batendo, muita coisa feita de forma manual, feita ali, digamos que na força, tá? Apertando com chave, é uma coisa muito desse jeito. E o que mudou? Automação. Então, investindo em maquinário, investindo em tecnologia, para que o processo seja mais rápido. Então aqui, ó, para ela, e ela não tem nada.